Ex-A-Fazenda é preso. Quem é ele? Nós estamos falando do Carlinhos Mendigo, que participou do Pânico na TV. Ele foi capturado pela polícia após 2 anos foragido. E o motivo? Não pagou pensão alimentícia, que é uma das coisas que no Brasil, né, Bárbara, uma das poucas coisas no Brasil que dão cadeia, né, realmente a pessoa é presa. E no caso a gente está falando de um humorista, né, que é pai, enfim, e que não pagou aí, não sei, acho que 2 anos, alguma coisa de pensão alimentícia aí, é muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, a dívida passa dos R$200 mil, tá? É dinheiro demais e as informações completas agora para você. Olha só, os policiais civis da 2ª Delegacia de Capturas do DOP de São Paulo prenderam o humorista Carlos Alberto da Silva, o mendigo, na tarde dessa terça-feira. Ele deve exatamente R$246.900 de pensão alimentícia ao filho Arthur. Carlinhos Mendigo foi levado para a 2ª Delegacia de Divisão de Capturas do DOP, que funciona no mesmo prédio do DHPP, o Palácio da Polícia Civil, na rua Brigadeiro Tobias, 527, aqui em São Paulo. Ele estava foragido desde o ano de 2022. Agora, ele será feito um boletim de captura de procurado e a audiência de custódia deve acontecer nessa quarta-feira. Enquanto isso, ele pode permanecer na divisão de capturas ou ser levado para uma delegacia de trânsito, ou seja, vai ficar na cela. Carlinhos ganhou destaque na televisão e no rádio ao participar do programa Pânico a partir de 2003. Ele ficou famoso com o personagem Mendigo e depois também começou, é importante lembrar que ele começou como office boy na Jovem Pan. Ele sempre assistia as gravações do programa até que conseguiu uma oportunidade e entrou para o time. Ele ficou no Pânico até 2007 e voltou anos depois, quando o programa já estava na Band, certo? Sobre a pensão alimentícia, a Justiça de São Paulo decretou em 2022 a prisão temporária do humorista pela dívida que ele deve ao Arthur. O menino é fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. O G1 teve acesso à cópia do mandado de prisão contra Carlinhos Mendigo, que foi decretado no início de 2022 pela juíza Luciana Simon de Paula Leite, da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de 1º de Santana, na zona norte da capital paulista. Portanto, Bárbara Sarini, a gente tem a prisão aí de um humorista muito conhecido, né? Um cara que marcou aí a internet, marcou gerações aí, né? Com o humor que ele tinha, e por uma dívida totalmente evitável, né, Bárbara? Se ele tivesse pago a tal da pensão, provavelmente não estaria na situação que está, né? Sim, uma pena, né, que tenha acontecido tudo isso, que tenha chegado no ponto que chegou, que muitos homens entendam a pensão alimentícia como até uma dívida, ou então uma conta que eu tenho que pagar, e não, cara, é um filho. Um filho não pode ser visto como uma despesa, não, é um compromisso, né? É uma responsabilidade. Você coloca uma criança no mundo, você tem que ter a responsabilidade de zelar por ela, de cuidar, de criar, de oferecer um bom estudo, alimentação, e por aí vai. São muitos os gastos, então eu até acho chato quando a gente fala como se fosse só uma conta ali a se pagar. Não, é muito mais sério, é muito a mais, né? Então, uma pena que tenha chegado nesse ponto e que a carreira também dele tenha sido agora marcada por isso, porque quais são as notícias que a gente tem visto? O que a gente está falando sobre? Não é sobre o talento dele, não é sobre os shows, não é sobre o que ele faz como humorista. É agora essa notícia da vida pessoal, né, que é lamentável e que tira qualquer admiração que alguém poderia ter por ele, como homem também, né? Exatamente. Justamente, gente, pela falta de pagamento a algo que é sagrado para muitas famílias, né? Que é o filho. São os filhos, né? Pai, quando assume a responsabilidade de engravidar uma mulher, enfim, tem que saber que o filho se torna parte da sua vida. E não tem como você falar que não, né? E a justiça, ela vem aí meio que, né, não é obrigar, mas cobrar do pai o mínimo, que é na ajuda da criação dessa criança. Pensão é uma das poucas coisas que no Brasil dá cadeia. E
tá certíssima, na minha opinião, Bárbara, a justiça em tomar essa decisão, independente se é famoso ou se não é. Tá devendo? Tem que ir pra cadeia. Não pagou? Tem que passar pelas sanções da lei. Pena que aqui no Brasil nem todas as situações acabem gerando de fato a prisão, acabem gerando de fato esse tipo de coisa, que é o que a gente espera que aconteça, né? Que a lei fosse respeitada de maneira mais efetiva. Mas tá aí, portanto, a informação a respeito do mendigo, certo? A gente vai continuar acompanhando esse caso com toda certeza, e qualquer atualização a gente traz para você no Jornal Nacional, tá bom? Não perca. Deixa o like para nós aí, se inscreva aqui no canal também, tá bom?